Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andrioli Costa e está começando o primeiro episódio do Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E para abrir os nossos trabalhos, eu tenho o prazer de receber aqui Maiara da Costa e Silva, responsável pelo perfil Blogueirinha Acadêmica no Instagram. Tudo bom, Maiara? Tudo jóia, Andrioli. Já estou aqui empolgadíssima só com essa sua abertura. Que maravilha! E se você está chegando agora, já curta esse vídeo, assina o canal, clica no sininho para receber as nossas notificações, que tem muitos diálogos daqui para frente. Acesse também o comunicolog.com.br. Lá você vai encontrar as minhas entrevistas, que eu comando lá a cada 15 dias, e também os artigos da Maiara, que toda segunda-feira, de 15 em 15 dias, vai estar publicando conosco, sempre com dicas, informações e reflexões sobre a pesquisa. Muitas delas você vai ver nessa entrevista que começa agora. Maiara, então, para a gente começar nosso diálogo aqui, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, dissesse um pouco quem é, então, Maiara da Costa e Silva. Certo. Bom, como você já bem me apresentou, meu nome é Maiara, eu faço doutorado em comunicação na Universidade de Brasília, né, estou no terceiro ano, sou mestra em comunicação social pela Universidade Federal do Piauí, onde também fiz a minha graduação em jornalismo. Hoje eu tenho um perfil nas redes sociais que se chama Blogueirinha Acadêmica. É um perfil onde eu divulgo conteúdo científico de uma forma mais leve, mais dinâmica, mais acessível. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, durante a nossa conversa, Andrioli. Também sou professora voluntária do curso de Ciência e Direito. É um curso inclusivo para pessoas negras e pessoas com deficiência que têm um sonho de entrar no mestrado em Direito na Universidade Federal do Piauí. Então, eu e outros professores voluntários, a gente realiza esse trabalho em conjunto de assessorar e dar aula também para esses estudantes que têm essa vontade de ingressar em um mestrado, mas não sabem por onde ir também. E também, tanto no meu perfil do Blogueirinha, quanto também em outras ocasiões, eu também dou aula online de regras da BNT, metodologias científicas para a área de sociais aplicadas e para a área de humanas também. Vocês veem que a Maiara, né, faz muita coisa, então ela está junto aí com esse grupo de jovens pesquisadoras, inclusive nós, né, que estamos aí inventando moda pela internet afora. Eu queria te perguntar, então, Maiara, como é que começou o projeto Blogueirinha Acadêmica? Isso foi uma cria da pandemia, né? Como é que surgiu isso? Nossa, essa pergunta é muito legal, assim, de eu falar com vocês, porque o Blogueirinha Acadêmica surgiu em um momento um pouco inusitado. Foi sim na pandemia, mas já era um projeto que eu tinha vontade de fazer antes, mas não tinha a coragem, né? Não tinha aquele impulso. Então, o que que acontece? Eu gosto muito de internet, gosto muito de trabalhar com redes sociais, né? Eu já fui jornalista da ativa, né, da prática, assim, então eu trabalhei na Rádio CBN Teresina, na época que eu morava em Teresina, no Piauí, então fiquei lá mais ou menos um ano e meio, e mexia com as redes sociais da rádio, com o Facebook da rádio, produzia conteúdo para lá, era repórter de cultura da CBN, então já tinha um contato maior assim com rede social. Eu sempre gostei muito de produzir conteúdo para as redes sociais. E eu sempre tive muita vontade também de produzir conteúdo, mas que fosse para algo meu, né? Eu só não sabia muito bem assim o que fazer, para onde ir. E ao mesmo tempo que eu gostaria de criar conteúdo para as redes sociais, eu também ficava pensando, nossa, mas o que que eu vou fazer? Né? Tipo, vou fazer, sei lá, uma rede social, produzir um conteúdo sobre maquiagem, algo que eu gosto muito. E aí eu levei essa história para minha mãe e para minha parceira também, né, para minha namorada, e falei, olha, gente, eu decidi que eu vou criar um perfil nas redes sociais sobre maquiagem, sobre, enfim, cabelo, né, black power, transição capilar, essas coisas.
E aí elas olharam assim pra mim e ficaram, mas você vai ter tempo pra isso? Tipo, você vai, porque não é só postar foto, né? Enfim, fazer vídeo, você vai ter tempo pra estudar pra isso? Não sei o quê. Eu falei, não, gente, mas eu queria tanto produzir um conteúdo, né, para as redes sociais. E aí foi que elas falaram assim, gente, não, maquiagem não, fala do que você gosta. Aí eu falei, mas do que eu gosto? Assim, eu gosto de tanta coisa, né? Eu me interesso por tanta coisa. E aí elas falaram, você não gosta de dar aula, você não gosta de explicar as coisas assim que as pessoas ficam com muita dúvida, né? Eu já trabalhava já fazia um trabalho de consultoria também, de correção de projetos, de TCCs e tudo mais, sempre gostei muito disso, sempre gostei muito de tirar as dúvidas das pessoas em relação a isso. E aí elas me deram essa ideia, né? Tipo, faz um conteúdo, faz uma rede social onde você produza conteúdo, então, sobre a sua área, sobre comunicação, sobre pesquisa científica. E eu sempre fui muito defensora da ciência, sabe, da educação. Então, todo mundo que chegava para mim, eu sempre ficava, não, a gente tem que defender a educação, a gente tem que defender a ciência, a gente tem que fazer pesquisa de uma forma diferente, a gente tem que mostrar para as pessoas que fazer pesquisa não é chato, não é ruim, não é um processo doloroso, muito ao contrário. Então, acho que de tanto eu falar isso para elas na hora falaram, não, maquiagem não, isso você já gosta de fazer, mas é tipo, no seu dia a dia, então faz uma coisa que você realmente tem prazer, né? Tem paixão em falar. Aí eu pensei, caramba, então realmente é isso, eu vou juntar comunicação com ciência, porque as pessoas nem entendem muito bem, né, a maioria das pessoas, assim, o que um pesquisador científico na área da comunicação social faz. Né? Ou, por exemplo, você é jornalista, mas as pessoas ficam, nossa, mas você é jornalista, mas você pode ser pesquisador, pesquisadora científica. Então, o que você faz, né? Tipo, por que ser professora, por exemplo, de universidade, de faculdade e ensinar jornalismo? Então, todas essas questões vieram, eu falei, gente, esse é o momento, porque a gente está numa pandemia, né? Isso foi no ano passado, o Blogueirinha surgiu no final de 2020, em dezembro, e veio muito dessas minhas vontades de estar produzindo, né, conteúdo para as redes sociais, mas veio mais ainda da vontade de mostrar para as pessoas o quanto que a gente pode fazer e deve fazer pesquisa científica com outro olhar, né? E ainda mais nesse momento que a gente vive, nesse momento político, econômico, enfim, né? Esse momento bem tenso, bem de extremidades, onde muitas vezes a educação, onde muitas vezes a ciência, onde muitas vezes nós jornalistas também somos colocados em xeque, né? Tipo, essa falta de credibilidade na gente. Então, juntou tudo isso, sabe, Andrioli? Nessa vontade de querer mostrar para as pessoas também que a gente pode fazer e deve fazer ciência de uma outra forma, que comunicação e ciência tem tudo a ver. E aí eu pensei, nossa, tipo, onde que eu vou divulgar isso, né? Tipo, qual é o local assim que eu posso fazer com que esse meu conteúdo chegue a, sei lá, dezenas de pessoas, milhares de pessoas de uma forma diferente e rápida pela internet. Então, blogueirinha surgiu aí de uma vontade de fazer um perfil nas redes sociais sobre coisas assim, dia a dia, cabelo, sim, e veio para esse lado meu que é realmente a minha paixão, que é a pesquisa científica. É interessante que esse conselho que a sua namorada, sua mãe te deram, né? É uma coisa que a gente escuta muito também na hora de pensar nos nossos objetos de pesquisa na pós-graduação. Faz alguma coisa que você tem paixão, que você se envolve, porque senão são 4 anos, são 2 anos se for mestrado, você vai sofrer fazendo um negócio que você não tem qualquer tipo de relação, né, para aguentar manter. Então, na produção de conteúdo para a internet, parece que é muito próximo, né? Você tem que se aproximar daquilo. Exatamente, é justamente isso. Eu lembro que agora, recentemente, eu ministrei uma disciplina, né? E para uma universidade que eu fui convidada, e aí uma pessoa perguntou, um aluno perguntou, mas como é que eu sei qual é o meu tema de pesquisa, né? Como que eu escolho o meu tema de pesquisa, assim? E aí o conselho que eu dei também foi justamente esse, né? Primeira coisa, você tem que ver se o seu tema de pesquisa te agrada. Porque você tem que pensar que você vai ficar ali 2 anos, se você tiver no mestrado, 4 anos, se você tiver no doutorado. Imagina você pesquisar uma coisa que você não tem muita afinidade, ou que você não gosta, ou que você acha chato. Não tem como. Né? E assim é também a produção de conteúdo. Então, por exemplo, por mais que eu goste muito de falar sobre questões de cabelo, né, Black Power, por mais que eu goste de falar de questões de maquiagem para pele negra, enfim, todas essas coisas,
mas a pesquisa científica ocupa um lugar assim muito maior dentro de mim, sabe, no meu coração, digamos assim, justamente até por essa questão da diversidade mesmo, né? Então, no Blogueirinha Acadêmica, uma das minhas vertentes é também apostar nisso, né, da pesquisa científica sendo feita pela diversidade, por diversos grupos, por diversas pessoas. E é isso também que a universidade precisa, que a gente tem que ter também dentro da academia, né, essa diversidade de pessoas fazendo pesquisa e também mostrando para as outras pessoas, mostrando para a sociedade que o que a gente faz é sério, não é balbúrdia, né? Isso é bem interessante porque os canais de ciência, né, eles já estão no YouTube aí há muito tempo, estão bem consolidados, tem toda uma rede dos science blogs lá que é super interessante, mas essas ciências assim biológicas, tem muita, né, os canais assim que vão discutir curiosidades, mais voltado para as químicas, orgânicas e tal, mas para a comunicação parece que agora que está surgindo esse movimento da gente também falar, não, peraí, também temos o que discutir, também há uma discussão sobre ciência da comunicação que é legal levar para o grande público, né? Você está vendo esse movimento também? Você percebe que o Blogueirinha é parte de uma coisa maior que está em diálogo? Nossa, perfeito, perfeitamente. É isso. Isso me surpreendeu muito, tá? Porque, assim, quando eu decidi colocar o Blogueirinha para realmente ir, né, para realmente, assim, andar, para colocar mesmo no ar, foi um processo engraçado, porque eu fiquei, né, nossa, eu vou produzir um conteúdo diferente, tipo, com certeza algumas pessoas vão gostar, com certeza outras pessoas não vão gostar, né, pessoas que são mais assim, mais caixinha fechada, vão achar um absurdo falar de ciência dessa forma, né, através de Reels, de TikTok, de memes, enfim, e outras pessoas, né, jovens talvez, se identifiquem mais e realmente gostem. Então eu fiquei muito nesse, sabe, nesse paradoxo, assim. Só que aí eu falei, não, ok, eu vou, né, vou colocar no ar. Só que aí, ao mesmo tempo, eu fiquei, não, mas eu tenho que fazer uma coisa muito perfeita. Aí vem aquela autocobrança, né? De, não, eu tenho que estudar aqui agora sobre social media, sobre engajamento, sobre isso, sobre não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que é tanta informação, é tanta coisa que a gente não consegue consumir tudo, né? Não consegue absorver tudo. E aí eu, não, ok, vai assim, vou assim. E aí foi incrível, porque quando eu coloquei Blogueirinha no ar, e que eu fui conseguindo, né, pessoas que me acompanham e pessoas que estão comigo desde dezembro. Tipo, o Blogueirinha tem pouquíssimo tempo no ar, né? Se a gente for contar de dezembro para cá agora, são poucos meses. Mas já tive tanta conexão com pessoas assim de lugares, sabe, inimagináveis, professores também, professores que foram, por exemplo, professores meus na época do mestrado, que eu nunca mais tinha entrado em contato e que através do Blogueirinha falaram comigo, vieram, né, ver o conteúdo, ou alunos mesmo de outras instituições, de outras universidades, e principalmente outras pessoas divulgando conteúdo científico, né? Então, assim, o Blogueirinha acabou também conhecer, a partir do Blogueirinha, eu, Mayara, consegui também conhecer pessoas, assim, de diversas áreas e que produzem conteúdo. E o mais interessante, essas pessoas, a maioria delas, que eu também fiz amizade através do Blogueirinha, são mulheres, ou seja, são pesquisadoras, né? Então, tem mulheres ali do direito, aí do Rio Grande do Sul, tem mulheres da sociologia, né, do Acre, tem outra pesquisadora também que divulga conteúdo, que é de geografia e é do Mato Grosso, enfim. São várias pessoas que eu conheci através do Blogueirinha e que a gente troca informação, troca até experiências, né? Falando assim, nossa, eu decidi criar esse perfil porque na pandemia eu estava assim, eu estava assado e decidi criar e veio. E já teve gente também falando assim, Mayara, a partir do seu perfil eu decidi ter coragem de também criar um perfil sobre divulgação científica da minha área. Eu falei, gente, não acredito, que legal. Então, eu consigo muito perceber esse movimento. Né? E eu ficava sempre me perguntando assim, nossa, que coisa, né? Nós, jornalistas, a gente estuda ali 4 anos da nossa graduação, a gente fala sobre internet, a gente fala sobre televisão, sobre rádio, sobre, enfim,
plataformas diferentes, tecnologias diferentes, meios de comunicação diferentes, e a gente, enquanto jornalista pesquisador ou jornalista pesquisadora, a gente não está ali, né, utilizando essas potencialidades que a internet nos oferece para também divulgar o nosso conteúdo, para também divulgar a ciência que a gente faz. Então, eu consegui também ver nesse processo de pandemia, né, nesse período que a gente está de pandemia, eu consegui ver esse aumento de pessoas também divulgando ali os seus trabalhos, ou conteúdo mesmo para ajudar. Andreoli, olha, eu te digo com toda sinceridade, eu me surpreendi, porque depois que eu criei o Blogueirinho, eu comecei a pesquisar mais perfis sobre divulgação científica, sabe? Eu comecei a ir atrás de mais coisas sobre isso. E claro que não existem muitos perfis, não posso dizer, o tanto de perfil de divulgação científica que existe na área da comunicação é o mesmo que existe na área de biologia, de medicina. Não é. Mas já tem acontecido aí um crescimento. E eu acho isso muito inovador e bem necessário, né? Extremamente necessário. Muito legal, Mayara. E uma questão que você colocou aí pra gente, né, que você tinha um pouco de receio sobre o que pessoas mais conservadoras no campo da ciência iam pensar. Eu queria discutir um pouco isso com você, né, porque eu me lembro da minha época de doutorado, quanto que era cobrado do discente que ele vivesse exclusivamente para o seu projeto de pesquisa. Então, assim, se você fosse de viajar para ver sua família, isso já era questionado em reunião discente. Se você vai tá gastando o seu tempo ali fazendo um projeto para a internet, então Deus me livre, por que você não está escrevendo a sua tese? Então, eu queria que você refletisse sobre isso comigo, né? Se está mudando, se isso é uma coisa que também passou pela sua cabeça e se agora, né, com esse surgimento de outros canais, quem sabe isso mude, quem sabe a própria academia tem uma outra visão. Nossa, Andreoli, que incrível você falar isso, sério mesmo. Isso que você passou, que você ouviu, eu não sei assim como que foi a sua trajetória acadêmica, mas a minha foi marcada por muitos professores, né, tanto no mestrado e alguns também no doutorado, tendo essa visão. Né? Então, por isso que eu comentei com você que um dos meus medos assim, de criar o Blogueirinha, mesmo tendo aquela vontade enorme, era justamente isso, né? Dos haters acadêmicos, digamos assim. Porque, gente do céu, vai ter. Porque é aquela coisa, na nossa vida, sempre vai ter gente que vai criticar o que você vai fazer, né? Seja, você pode estar se doando ao máximo, mas sempre vai ter alguém que vai falar que, não é por aí, não é bom, não é assim, você está fazendo assim, enfim. Então, se a gente for muito por esse caminho, a gente não faz nada. Mas o que eu realmente lembro, né, disso é que, por exemplo, no meu mestrado, quando eu fiz meu mestrado, foi na Federal do Piauí, foi assim um período maravilhoso. Eu consigo enxergar tanto o mestrado quanto o doutorado como processos, né? Eu gosto de falar para as pessoas também que vêm para mim perguntando, como é que é fazer um mestrado, como é que é fazer um doutorado. Eu sempre falo muito assim da pessoa tentar enxergar esses períodos como processos, né? Não só ver o resultado ali, não só eu vou ter o meu título de mestre, de doutorado, porque são 2 anos ou 4 anos ali da sua vida que a sua vida social e sua vida pessoal não para, né? Você vai estar estudando, você vai estar criando o seu projeto de pesquisa, sua dissertação, sua tese, mas a sua vida não vai parar. Os problemas vão acontecer, os imprevistos vão acontecer, enfim. Só que o que acontece? Realmente existem algumas pessoas dentro da academia que têm muito essa visão de que, por exemplo, você já começa por aí, porque se você tiver dedicação exclusiva, né, enfim, se você for bolsista, aí parece mesmo que você não tem o direito de ter uma vida social. Então, era o que acontecia, por exemplo, na minha turma de mestrado. Minha turma de mestrado era pequena, eram 10 pessoas, e acho que umas 8 pessoas, ou 7 eram bolsistas, na época que tinha bolsas. Né? Então, as outras pessoas que não recebiam bolsas, enfim, porque tinham vínculo empregatício e tal. Mas a nossa turma, realmente, todo mundo que quisesse conseguia ter bolsa. E isso já era um agravante, porque a gente tinha professor que chegava e falava na nossa cara, né? Olha, vocês são bolsistas, então vocês têm dedicação exclusiva. Então, vocês têm que ler 100 páginas, no mínimo,
por dia de algum livro para poder escrever. Aí a gente ficava assim, gente, mas assim, tá, ok. Algumas pessoas conseguem todo santo dia sentar na cadeira e ler e estudar 100 páginas por dia. Outros não conseguem. Tipo, isso é muito relativo, isso é muito pessoal. A forma que você estuda, né? A forma que você escreve, a forma que você se concentra. Não existe uma forma. Então, esse professor sempre falava isso. Quando acontecia de, por exemplo, ele ver que a cidade sempre a gente se encontrava, né? Mesmo que não quisesse, mas acabava que era aquela coisa de cidade menor assim, então se encontrava em alguns lugares. E ele via a gente juntos, reunidos em bar, em restaurante, em festa. No outro dia na aula era na nossa cara assim: não sei o que vocês estão fazendo em festa. Vocês não têm uma dissertação aí para escrever, não? Vocês não têm carnaval? Vocês estão no carnaval para quê? Vocês não têm, sabe? Como se a gente tivesse que parar a nossa vida pessoal, a nossa vida social por causa disso. E já aconteceu sim desse professor também chegar um dia para a gente e falar assim: olha, vocês agora já passaram da qualificação, vão defender, é o momento final. Então, namoro, festa de família, churrasco, vocês aí que querem ter filho, não, de forma alguma, agora não. Não, não tem isso. E todo mundo da sala ficava assim, tipo, caramba, porque ele era um professor super respeitado, sabe? Super, enfim, né? Era bem no alto assim, do pedestal que a gente colocava muito ele. Mas eram frases que a gente ouvia com muita recorrência. E aí o que acontecia? Quando a gente não conseguia seguir isso, por exemplo, eu fui para uma festa, eu fui para um churrasco com a família, não consegui ler as 100 páginas hoje. O que acontecia? A gente ficava muito ruim, né? Ficava todo. A gente, para você ter ideia, André, olha, a minha turma tinha um grupo no WhatsApp que a gente chamava de sessão terapêutica, porque ficava todo mundo ali, era pesado, porque ficava todo mundo ali falando sobre como estava se sentindo, né, naqueles momentos. E não foi à toa que da minha turma de 10 pessoas, 90% dela saiu com depressão ou ansiedade, né? E eu fui uma delas. Eu descobri minha ansiedade no meu período de mestrado. Né? E hoje eu já trato, enfim, faço terapia, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Acho que a gente tem que falar sobre saúde mental na pós-graduação também. Inclusive, blogueirinha acadêmica também aborda sobre isso, porque, assim, não tem como você não falar sobre um assunto tão importante, tão sério, e que, infelizmente, a academia também não olha muito, sabe? Então, sim, tem muito isso. Hoje ainda é assim, ainda tem muitas pessoas, e não só professores, né, não só docentes, mas alguns alunos que também reforçam essas ideias de que eu sou doutorando, eu sou mestrando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vivo para isso, eu vou comer livro, tipo, e aí coloca às vezes em xeque até essa sua sensação de que, por exemplo, de que você não é capaz, né? Você começa a se perguntar, nossa, então, porque eu não leio 100 páginas por dia, eu não sou capaz? Porque eu fui para uma viagem com, sei lá, com namorado, com família, com amigos, eu não sou capaz? Ou quando você faz, você vê no Instagram, você abre o Instagram e só vê foto dos seus colegas, que é um café e uma pilha de livros, falando assim, começando os trabalhos. Exatamente, exatamente. Não, deixa eu te contar uma história muito interessante agora que aconteceu recentemente. Foi através do Blogueirinha que eu conheci, né, essa pesquisadora também, ela é da área do direito, e ela criou um perfil também, que é o Pesquisa Possível também, quem quiser dar uma olhada, pesquisa underline possível, é muito legal o Instagram dela, o perfil dela, e ela fala muito sobre dicas para quem quer começar, né, o mestrado, para quem está fazendo o TCC. E aí ela postou um dia nos stories uma taça de vinho, acho que era numa segunda-feira, mais ou menos, assim, numa segunda. E aí ela postou uma taça e falou, né, gente, vocês acham muito estranho ou muito incômodo eu postar uma foto de uma bebida aqui para vocês? Ela fez uma enquete sobre isso. E aí a maioria das pessoas respondeu, né, que não. Teve umas pessoas que respondeu que sim, aquelas pessoas que pensam, é um perfil de conteúdo científico, enfim, então não pode ter nada disso. Mas a grande maioria respondeu que não tinha problema nenhum. Aí eu chamei ela no chat, né, no direct do Instagram, eu falei, nossa, que coisa, né, você perguntar isso, porque para mim, pelo menos, né, Mayara, é tão normal e a gente precisa disso mesmo, né? A nossa válvula de escape, seja lá você tomando um chá, tomando um café, um vinho, uma cerveja, qualquer coisa,
Mas só que por estarmos, ela também é do doutorado, então só por estarmos dentro da academia, né, dentro dessa bolha, dentro desse universo, o tanto que existem esses estereótipos, né? De que, por exemplo, nossa, então, entra aquela coisa, né, eu sou doutoranda, eu sou mestranda, eu não posso ter minha vida social. E aí ela falou a mesma coisa que você e que eu tô te falando também. Ela falou assim, nossa, mas é porque no meu mestrado eu fui tão julgada porque eu gostava de beber meu vinho numa segunda, numa terça, numa quarta. Eu falei, nossa, gente, olha que loucura, tem cobrança até do dia que você pode ou não beber alguma coisa, né? Mas é tenso, é triste, mas eu espero de verdade que a gente mude. E o que eu tenho visto, Andreoli? Você me perguntou agora há pouco, né, sobre essa questão desse movimento assim, de mudança na própria internet em relação a pesquisadores, pesquisadoras. Eu tenho visto que esses perfis, por exemplo, que eu estou te falando aqui, né, que eu abordei com você, são de pessoas jovens. Então, são de jovens pesquisadores, como a gente mesmo, né, que tem essa outra visão, que tem essa visão mais assim do, gente, olha, calma, né? Tá tudo bem se você é doutor, se você é doutorando, se você é pós-doutor, não importa, mas calma, respira, sua vida social importa, sua saúde mental importa, e tem lugar e para você fazer tudo, né? Tipo, é tudo numa questão de equilíbrio também. Mas é Agora uma tem. mentalidade que ser mudada aos poucos mesmo. Agora tem até doutorando no Big Brother, né? Então a gente pode. A gente pode tomar um vinhozinho. Exatamente. Não, o Gil ter entrado pro Big Brother foi assim, eu falei, gente, é isso, né? Porque um dos vídeos dele foi justamente esse. Ele, gente, pelo amor de Deus, eu mandei e-mail pro meu orientador, ele pediu lá que eu mandasse o meu projeto, eu nunca respondi. Orientador, não me odeia, eu te amo, é que eu tô no Big Brother. Aí eu falei, gente, imagina, né? Os orientadores, os que são mais conservadores, devem estar assim, morrendo. Certeza. E mais uma coisa também, ainda meio que nesse sentido, é sobre a própria questão da pandemia, né? O quanto que muitas vezes a gente acaba sendo cobrado, ou a gente se cobra, o que é pior ainda, de, ok, eu tenho que entregar um artigo, eu tenho que fazer aqui um pós-doc, eu tenho que entrar num curso, mas tem 3.000 pessoas morrendo por dia, quase 4.000, né? Então, qual que por que a gente, na academia, ainda encara isso como se fosse normal? Como se fosse normal tá morrendo a nossa família e a gente tá preocupado no Qualis B1, no Qualis B2, né? Como que isso é complicado? Nossa, é muito complicado. Eu vou te falar a minha experiência pessoal, né, nesse último ano, agora em 2020, e agora, ano passado, no início do ano, eu estava, é, tipo, já um pouco adiantada com as minhas questões da tese, tipo, com leituras, enfim, tudo isso. E aí eu fiquei muito doente. E foi bem no início que começou a se entender um pouquinho o que era Covid. A gente não sabia ainda de nada. A gente ainda não sabe muita coisa, né? Mas bem no início, ali, março, abril, estava todo mundo muito assim, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que faz, o que não faz? Isola, não isola? Vai para o médico, não vai para o médico? Só se sentir falta de ar? Não... Enfim, estava aquela loucura. E eu comecei a ficar muito doente, enfim, foram assim 3 semanas indo para médico, voltando, tomando injeção, enfim, foi uma loucura. E aí, na hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o quê? Ai, meu Deus, a minha tese. Gente, assim, eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia o que estava acontecendo, já estávamos numa pandemia, e a minha preocupação estava, né, tipo, ai, meu Deus, a minha tese, porque eu tenho um período para entregar, o orientador tem que ler, não sei o quê, não sei o quê, enfim, aquela coisa. Só que aí eu me vi num momento assim, que, gente, não tem como você fazer alguma coisa sem saúde, né? Sem saúde física, sem saúde mental, enfim, não tem como. E foi o que aconteceu. Eu já não estava mais nem com saúde física, nem com saúde mental, porque é muito difícil você manter a sua sanidade num momento como a gente está, né? Então, ansiedade é a mil, quem já tem depressão e não faz tratamento, não faz acompanhamento, piora muito, tem piorado muito, é o que eu tenho visto também com colegas, né, próximos de mim, que tem. Então, assim, realmente é um momento muito delicado.
E aí eu vi isso, eu falei, não, eu vou ter que dar um para mesmo. Daí eu comuniquei, né, pro meu orientador, enfim, olha, eu tô assim, necessitado, não tenho saúde física, não tenho saúde mental, vou me afastar um pouquinho, assim, pelo menos nesses próximos dias, né, porque eu realmente preciso me restabelecer. E ele, não, óbvio, tranquilo, fique bem, é isso. E o que eu comecei a perceber, né, porque eu também tenho uma orientadora, e aí eu falei a mesma coisa com ela. E quando foi, tipo, uma semana depois, ela tinha viajado, ela estava fora fazendo o pós-doc dela, e ela me mandou e-mail falando: gente, eu não tenho condição mental, então saúde mental, para resolver coisas agora. Esse ano eu ministrei uma disciplina para alunos de pós-graduação, era um curso, né, de extensão, na verdade, online, da Universidade Estadual de Alagoas. Então foram, sei lá, uns 2 finais de semana ministrando essa disciplina, que era sobre metodologia científica para projetos, né, elaboração de projetos científicos. Uma das meninas virou para mim e falou: olha, professora, a fulana não vai poder assistir a aula hoje porque acho que era o irmão dela, ou era o cunhado, não lembro muito bem agora, tinha falecido. Então, como que você não vai ter sensibilidade e humanidade de tratar coisas assim no momento que a gente está? Tipo, como que você vai cobrar das pessoas, né? Tipo, aluno, como que você vai cobrar produção? Como que você vai cobrar prazos assim extremamente rigorosos? A gente está numa situação muito complicada, né? Como você falou, a gente está tendo que lidar com mortes assim diárias todo dia, toda hora, e às vezes pode ser alguém assim do nosso lado. Então assim, não tem como. Eu, pelo menos, Maiara, não acho isso justo e acho muito desumano e acho ainda muito egoísta, né, por parte assim das pessoas que tem esse pensamento de que tem que fazer do jeito que era antes, tem que ser do jeito que era antes. É claro que, por exemplo, a gente tem que cumprir prazos, né? Por exemplo, algumas coisas ali realmente não mudam, algumas datas ali não mudam, mas eu acho que a gente não pode se cobrar, sabe, como a gente se cobrava antes, porque a gente está numa situação muito complicada, muito difícil, a gente não está funcionando, digamos, tão bem como a gente estaria se fosse, né, no passado. Então, eu acho que essa pandemia também trouxe muitas reflexões, até para a gente pensar esse sistema mesmo, né? Dessa questão da produtividade, tipo, até onde um Qualis importa mais que uma vida, gente. Até onde que a produtividade importa mais do que a sua saúde mental. Então, tipo, até onde isso? Então, eu acredito que, aos poucos, a gente tem conseguido, ou vai conseguir mais ainda, mudar um pouco essa mentalidade. Mas aí depende também da gente, né? Da gente que está lá dentro, porque nós que estamos lá dentro da academia, da universidade, é que conseguimos enxergar isso e conseguimos ali mudar um pouco para pelo menos as novas pessoas que vão chegar tenham um ambiente mais de paz, de tranquilidade. Essa é a minha vontade, assim, Isso, maior. isso é ótimo, porque eu vi um dos seus posts mais recentes contando das frases que você ouviu ao longo da sua vida acadêmica, que acho que muita gente que está assistindo aqui pode se identificar, que é do tipo, você não tem condição, você não vai conseguir, né? Quem você pensa que é? Então, queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, né? E o que te levou a esses caminhos que hoje a gente te encontra, né? Sair do Piauí, ir para Brasília, mesmo ouvindo todos esses absurdos. Como é que foi isso para você? Quando eu sou daqui de Brasília, né? Eu moro aqui em Brasília já há muitos anos, mas aí em 2010 eu passei para fazer jornalismo em Teresina, no Piauí. A minha família, por parte de mãe, é de Teresina do Piauí, então eu tenho alguns tios lá, tenho primos, enfim. E aí eu passei para fazer graduação lá e era o meu sonho fazer jornalismo ou publicidade. Eu tinha certeza, olha, na minha vida, eu tenho algumas certezas, que é além da morte, né, que todo mundo vai morrer um dia, essa é a única certeza que a gente tem, mas eu tinha muita certeza de que eu queria fazer algo ligado ali a humanas, né, a área de humanas, a área de sociais aplicadas. Tipo, eu não queria nada relacionado à área da saúde, à área que envolvesse números, assim. Eu sempre ficou muito claro para mim que eu queria muito seguir essa outra área. E eu sempre gostei muito de jornalismo, né? Sempre admirei muito essa profissão. Então, eu tinha essa certeza que ou eu ia para a área do jornalismo ou para a área
da publicidade, ali, do marketing, mas que era dentro da área da comunicação. Essa era a certeza que eu queria fazer a minha graduação dentro da área da comunicação. E aí eu comecei a pesquisar, até que eu me identifiquei mais com o jornalismo. Então, quando eu passei para fazer jornalismo lá na UFP, né, que é a Universidade Federal do Piauí, então foi aquela alegria, foi aquela felicidade. E a minha intenção era, vou ficar 4 anos lá, né, que é o tempo da graduação, e retorno para Brasília. Retorno para Brasília para, enfim, trabalhar, né, procurar emprego, enfim, dentro do que eu gosto de fazer. Só que no meu quase ali no meu último ano, foi mais ou menos no quinto, sexto semestre, mais ou menos, período, né, sexto período, se eu não me engano, uma professora minha ela dava aula sobre tecnologias, sobre web jornalismo, né? Na época a gente falava muito de web jornalismo. Hoje se fala mais de jornalismo digital, mas dentro dessa seara, né? Então, ela era professora e ela virou para mim e falou assim: Mai, eu vou abrir um processo seletivo para um grupo de pesquisa, né? E eu estou selecionando estudantes que gostariam de participar de um grupo de pesquisa. E eu pensei em você. Participa do processo seletivo porque eu acho que você tem muito perfil de pesquisadora. E eu nem Legal. sabia. Eu nem sabia. Assim, para você ver, uma professora que enxergou algo em você que você nunca nem viu. Porque eu juro para você, a minha vontade é trabalhar em TV, trabalhar em rádio, trabalhar em jornal. Tipo assim, nunca passou na minha cabeça. Eu nem sabia que existia esse outro mundo, né, o da pesquisa científica, porque a minha cabeça também era que pesquisador científico era o pessoal ali da área de saúde, da biologia, enfim, né, essa visão muito da área da natureza, né, que a gente tem, Uhum. da área da exata. Então eu não sabia muito bem isso. E aí ela falou isso, aí eu falei assim, mas professora, tipo, como assim grupo de pesquisa? Aí ela foi me explicando, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí eu falei, nossa, legal, eu vou participar então. E aí, como eu já tinha feito, numa outra disciplina, a gente tinha feito, foi o primeiro artigo científico que eu fiz na minha vida, que foi na disciplina de História da Imprensa, e eu gostei de fazer, ficou horrível, né? Hoje eu olho, assim, o meu primeiro artigo, a gente olha, nossa senhora, mas eu gostei muito, sabe, de saber, de fazer, eu gostava muito da disciplina que ninguém gostava, que era de metodologia científica, eu achava incrível, achava muito legal a professora lá falando sobre como fazer TCC, como fazer projetos, o que era pesquisa científica. A gente tinha uma outra disciplina que era comunicação e ciência, né? Tipo, que era como que jornalistas poderiam fazer matérias sobre divulgação científica. Eu achava incrível, eu adorava e eu falava, gente, que legal. Mas eu não sabia o que um pesquisador científico fazia, né? Eu não sabia que na comunicação também poderia fazer ciência. Aí ela falou isso, eu falei, eu vou fazer essa prova, né? Era um processo seletivo, com prova, enfim. Fiz a prova, aí passei e a gente começou esse grupo de pesquisa. Era um grupo de pesquisa pequeno, e aí quando ela conseguiu bolsa para a gente, porque ela ia começar o projeto, né, de PIBIC e tal, e ela conseguiu na época. Só que aí o que aconteceu? Ela passou para um concurso em uma outra cidade, né, para ser professora efetiva de uma outra universidade, porque ela era professora substituta nessa nossa, né, na Federal do Piauí. Então ela passou para um concurso. E aí, na hora, ela falou: gente, infelizmente vamos ter que parar nossas atividades do grupo de pesquisa. E o que aconteceu? Não tinha outro professor ali, né, que tomou, digamos que tomou a frente. Então acabou o grupo de pesquisa, acabou o PIC, acabou tudo. Aí eu fiquei Putz. com aquela sensação, eu fiquei com aquela sensação assim, meu Deus, não, não pode, eu gostei tanto, eu adorava ir para as reuniões, sabe? A gente discutia, fazia estudos de caso, tudo mais, falava de convergência digital, enfim, vários assuntos que eu gostava muito, né? Que eram ligados a jornalismo e internet. Então eu fiquei me sentindo assim, sabe? Meio que órfã. E aí eu ficava, gente, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi quando eu comecei a trabalhar na rádio, né? Na rádio CBN, e eu comecei a pesquisar coisas assim em outras universidades e comecei a ver muitas chamadas para seleções de mestrado. Aí eu comecei, vou dar uma olhada, o que faz um mestrando, né? Tipo, o que é um mestre, o que é isso? Vou dar uma olhada, vou pesquisar, fui pesquisando, fui lendo o edital, fui lendo coisa, eu falei, gente, eu
eu quero isso, porque é muito legal. Tipo, eu acho que eu entrando para o mestrado, eu vou continuar com essa coisa da pesquisa. Aí eu comecei a abrir minha cabeça para outras coisas, né? Eu comecei a pensar, nossa, seria muito interessante se eu pudesse dar aula sobre isso, né? Sobre, enfim, assuntos jornalísticos, práticas jornalísticas, ou até mesmo sobre ciência, né? Sobre metodologia científica. Seria muito legal se eu pudesse dar aula sobre isso. Aí eu fui vendo que para isso, então, eu teria que fazer um mestrado. E aí, assim, eu fiz. Aí eu entrei para conseguir passar nessa seleção do mestrado. E aí saí do emprego, né? Saí da CBN, porque eu não estava conseguindo conciliar os dois juntos, assim, estava sendo muito difícil, porque eu não estava conseguindo me dedicar do jeito que eu gostaria para o mestrado, né? Uhum. E nem para o trabalho. Era Então, onde? aí Mestrado? era o mestrado era na Universidade Federal do Piauí, era em comunicação, foi em comunicação. E aí eu saí da rádio e fiquei dedicação exclusiva no mestrado. E aí, depois, André, olha, aí foi só rumo baixo, né? Foi, ou rumo acima, melhor dizendo. Mas aí foi assim, ok, terminei o mestrado, aí eu falei, não vou fazer mais doutorado não, porque eu tive as crises de ansiedade, eu te falei, né, da minha turma que saiu todo mundo muito doente assim, aí eu falei, não vou fazer doutorado agora não vou não sei o quê, não sei o quê. Um semestre depois, o que eu estava fazendo? Já estudando doutorado. Aí eu falei, gente, é um ciclo, dá uma mania que a gente tem, parece, de não parar. E aí eu entrei para o doutorado, só que lá na Federal do Piauí não tem doutorado em comunicação, né? E aí eu queria fazer o doutorado ainda dentro da minha área, dentro da comunicação. E aí eu comecei a fazer seleções em outras cidades. Então eu tentei aqui na UNB, eu tinha também tentado na Federal da Bahia e na Universidade Federal de Pernambuco. E aí eu passei para as 3 universidades. Só que o resultado de Brasília saiu bem mais rápido que as outras, né? Tipo, as outras eu tinha passado no projeto, no Lattes, né, na prova de títulos, mas ainda faltava a entrevista. E aí, como a seleção aqui de Brasília já tinha acabado, já tinha saído o resultado e eu passei, aí eu deixei as outras de lado, assim. Mas a minha certeza é que eu iria para qualquer lugar que eu tivesse passado, porque eu queria muito fazer o doutorado em comunicação. Então, a minha trajetória com a pesquisa científica, com a academia, não foi pensada, né? E eu falo muito isso para alguns alunos, né? Eu falo assim, nossa, a vida ela leva você a caminhos tão inesperados que, por exemplo, eu não tinha nenhuma pretensão quando eu comecei a fazer jornalismo, eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar pesquisadora ou uma, né, futura professora assim, de universidade, de faculdade. Eu não tinha essa pretensão. Eu queria ser jornalista para atuar ali na televisão, no rádio, no jornal impresso, numa revista, num portal de notícias, mas eu não tinha essa visão, né? E hoje eu realmente digo que eu super me encontrei, assim, apesar de todas as dificuldades que a gente, enquanto pesquisador, pesquisadora, professor, professora, enfim, eu estudante, né, de mestrado e doutorado, apesar de todas as dificuldades que a gente enfrenta, ou de pessoas que a gente encontra na vida, como você bem comentou aí do vídeo que você viu, e já ouviu frases assim bem, bem tensas, mas apesar de tudo isso, eu realmente gosto muito do que eu faço e realmente tenho uma visão muito promissora assim da pesquisa científica. Eu acho que a gente consegue e vai conseguir fazer com que outras pessoas também tenham esse olhar, né? Esse é o meu maior desejo, assim, que as pessoas consigam ver a importância, sabe, no que a gente faz. Perfeito. Para a gente ir se encaminhando para o final, temos só mais 2 questões aqui. Eu queria que você dissesse de início, né? O que você planeja para o Blogueirinha Acadêmica? Você espera que ele dê algum retorno financeiro, por exemplo, nas suas oficinas e cursos? Ou é uma coisa mais que você faz assim para dar voz para algo que você quer que circule, não tem necessariamente um fundo financeiro? Como é isso para você? Bom, nesse primeiro momento, né, desde quando eu criei o Blogueirinha Acadêmica e até agora, ele veio muito mais com esse sentimento, esse peso maior de ajudar as pessoas, né, de divulgar a ciência de uma forma mais leve, mais dinâmica, mas também de, ao mesmo tempo, dar informações para que algumas pessoas possam ter oportunidade ali de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, enfim, de fazer alguma coisa dentro da academia. Mas é claro que eu também não vou ser hipócrita, né? E não dizer que, obviamente, a gente espera. Tipo, eu espero
que no futuro, blogueirinha acadêmica me dê, sim, algum retorno financeiro, seja através dos cursos que eu vou oferecer no futuro, através das mentorias. Mas, assim, não, eu vou dizer para você a verdade, não tem dinheiro que pague, por exemplo, algumas mensagens que eu já recebi, sabe, nesse período que eu criei o Blogueirinha, que foi dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses, digamos assim. Então, assim, eu já recebi mensagens de pessoas falando assim, olha, eu já tinha desistido de fazer o meu mestrado, porque eu já tentei 2 vezes e eu não passei, mas depois que eu conheci você, depois que eu já conversei também, né, com essa pessoa, por direct, tudo, e depois que eu já acompanhei suas lives, eu falo para você que eu voltei assim com tudo. Eu quero muito fazer o mestrado e eu vou tentar de novo. Que E legal. aí, isso dá muito assim, como é que eu posso dizer? Me dá um conforto, sabe? De dizer assim, caramba, então, de alguma forma, eu o meu objetivo está sendo alcançado, né? Que é, por exemplo, ajudar alguém. Claro que questão de, por exemplo, eu tenho pretensão, sim, de fazer cursos no futuro, de ministrar algumas oficinas, que, enfim, dinheiro vai precisar, né, de receber esse retorno financeiro, esse dinheiro, enfim, que eu vou ter que cobrar algumas taxas, algumas inscrições, mas, assim, isso é tão irrisório, pode parecer muito utópico, tá? Mas, assim, é de verdade, é de coração. Isso é tão irrisório em relação a, tipo, você ter uma pessoa que ela te fale que ela mudou, sabe, o pensamento dela, tipo, que ela estava, assim, super descrente de que ela era capaz e que agora ela simplesmente assistindo esse conteúdo, vendo também o que eu já passei, se identificando com as coisas que eu já passei e falar assim, caramba, não, eu vou tentar de novo. Isso não, acho que não tem dinheiro assim que pague, sabe? Não tem um retorno financeiro assim que pague. Mas, então a minha resposta é os dois. Com o blogueirinho Perfeito. acadêmico, eu pretendo muito continuar de alguma forma ajudando no que eu puder, né? Quem tiver dúvida, que vem falar comigo e eu tento ali ao máximo ajudar em alguma coisa. Mas claro que também no futuro eu quero ter um retorno financeiro, até porque eu tenho planos muito maiores para o blogueirinha acadêmica, né? Tipo, eu não quero deixar ele só ali no perfil do Instagram. Eu quero expandir ele, já tenho projetos, enfim, de fazer com que ele se torne uma outra coisa também, e que para isso eu vou precisar de dinheiro. Então, com certeza, esse dinheiro também vai ser investido no próprio Blogueirinha para que esse meu novo projeto venha a funcionar. Que demais, Mayara. Super legal. Eu quero que você encerre para a gente uma dica. E aí eu pensei bastante assim, para quem seria essa dica? Eu já sei, né? Eu quero que você dê uma dica agora para quem é um jovem pesquisador como nós, que está aí querendo fazer um monte de coisa, né? Mas que todo mundo diz que é preciso se especializar, fazer uma coisa só, senão você vai ser o famoso pato, né? Ah, não vou direito, não nada direito, não sei o quê. Então eu quero que você dê uma dica para essa pessoa que é assim, que gosta de fazer muita coisa, né? Como essa pessoa consegue então fazer que seus projetos se realizem, né? Sem precisar se dedicar ali e morrer por uma coisa só, mas sendo sempre plural. Sim, sim. A primeira dica, André, olha, eu acredito que você acreditar em você mesmo, no sentido que você pode sim realizar aquilo que você está se propondo, né? Então, digamos, você quer fazer um mestrado, você quer fazer um doutorado, você quer se tornar pesquisador, atuar enfim, com a pesquisa científica diretamente, mas é você se organizar também para isso. Então, assim, acreditar em você mesmo é a primeira coisa, tipo, indiscutível, porque durante a sua trajetória você vai encontrar pessoas que vão te fazer duvidar ali do que você está fazendo, da sua capacidade. Isso é inegável, em qualquer área, em qualquer âmbito da nossa vida, vão ter essas pessoas, né? E a segunda coisa também é organização, porque também não adianta você querer fazer ali 1000 coisas e não se organizar. E aí você vai ter que, em algum momento, fazer algumas escolhas. Né? Então, por exemplo, que nem eu comentei com você, eu tive que, em algum momento da minha vida, eu percebi que eu não estava dando conta de fazer mestrado, assistir aula, ir para o emprego, mas eu também tive o privilégio, né, de poder sair ali do meu emprego para poder me dedicar exclusivamente ao mestrado, porque eu recebia bolsa, enfim. Eu tinha uma situação que eu morava com meus tios, como eu te falei, minha família é do Piauí, né?
Então, eu tinha ali um local para ficar, então cada caso é um caso, e eu tive essa oportunidade e esse privilégio de largar o emprego para me dedicar exclusivamente à pesquisa, para me dedicar exclusivamente ao mestrado. Mas a situação é que você também tem que examinar ali o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Qual é a sua situação econômica, a sua situação também de saúde, tanto mental quanto física, e se organizar. Porque, por mais que eu fale assim, eu sou doutoranda, eu dou aula online, eu produzo conteúdo, mas assim, eu só consigo fazer essas coisas porque eu tenho uma organização, né? E uma organização mesmo de colocar no papel, olha, sei lá, segunda à tarde eu vou fazer isso, né? Eu vou focar nisso. Terça de manhã é isso. Então, assim, tem que ter uma organização, porque senão realmente você fica com muita atividade, com muita coisa, e aí você acaba que não dá conta. E você também não precisa dar conta, né? Então, assim, se você for aquela pessoa que, olha, não, eu sou uma pessoa que eu prefiro mesmo fazer uma coisa de cada vez e é assim que eu funciono, tá tudo bem também, porque não existe uma fórmula, né? Eu não posso chegar para você, Andrioli, e falar, olha, Andrioli, faz assim, assim, assado, você produz vídeo para o YouTube, você é professor, você é pesquisador, você faz assim, tipo, e você pode dizer, ok, eu consigo fazer tudo isso, tudo no mesmo dia, mas eu já, Mayara, não consigo, né? Então eu tenho que me organizar, eu tenho que separar ali os dias que eu vou fazer isso, os dias que eu vou fazer aquilo. Então, acho que a dica final mesmo, a dica chave de ouro, é você entender como você funciona, né? Como que você consegue trabalhar ali as suas coisas e se organizar para isso. E aí, no final das contas, a vida vai dando um jeito de dar certo, né? Maravilha. Maera, foi um prazer imenso te receber aqui, estreando o nosso quadro Diálogos do Comunicolog. Eu espero que você se divirta bastante aí produzindo para os seus conteúdos no Blogueirinha, escrevendo para o Comunicolog e que você ouvinte, você espectador, tenha gostado da nossa conversa. Vai estar sempre nesse mesmo nível aqui, sempre discutindo a academia de um jeito muito próximo, né, de quem realmente viveu, vivenciou, experienciou muita coisa e que está pronto para compartilhar. Então, eu queria que você se despedisse agora do nosso público, né, falando, para seguirem você nas suas redes sociais e mandando um beijo para todo mundo. Sim, Andrioli, muito obrigada. Adorei a entrevista com você. Eu queria aproveitar esse espaço também para agradecer muito ao Cristiano, que me fez esse convite, né, dessa parceria também do Blogueirinha Acadêmica dentro do Comunicolog, trazendo aí essa coluna quinzenal, como você já bem comentou, para as pessoas poderem terem um pouco mais desse contato, desse acesso com divulgação científica, com pesquisa científica. Eu estou extremamente feliz com essa oportunidade, também por ter conversado com você. Acho extremamente necessário esse espaço onde nós também, jovens pesquisadores, adorei essa denominação que você já nos deu, mas eu acho que é extremamente importante esse espaço, até como forma mesmo de chegar a outras pessoas, né? E quem sabe assim a gente poder mudar um pouquinho ali do que acontece dentro da academia. E para vocês aí que vão assistir a gente, que estão assistindo a gente, muito obrigada também. Um grande beijo, um grande abraço. Se cuidem, né? Fé que essa pandemia vai passar, mas realmente se cuidem, façam o possível aí para se manterem em casa. Um abraço.